Vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, quero... Sabe por que Deus trouxe essa mensagem? Porque está faltando temor nos corações. E sabe por que Deus quer que você saiba essas palavras? Porque Ele te ama. Aleluia. Ele não quer que você vá para lá, ou fique na grande tribulação que Ele tem revelado ao mundo todo. O Senhor está aprimorando, Ele está nos dando mensagem que se por um acaso você não estiver atento, as coisas que o Senhor anda falando por aí para alguns irmãos e aqui na nossa congregação, muito te será cobrado por muito você ter aprendido. Tenha o Senhor de todo o teu coração, sirvam as mulheres, sujeitem aos vossos esposos, os varões, os casados, amem as suas esposas, os filhos, respeitem seus pais, não façam nada por vanglória, por contenda, por vaidade, temei ao Senhor. Sara temia ao Senhor, por isso que ela chamava o seu esposo de Senhor. Quando nós damos um respeito a alguém que está acima de nós, nós estamos temendo ao Senhor. Quando a Escritura diz assim: a quem honra, honra. Nós lembramos que Paulo escreve a respeito dos escravos naquela época e hoje os empregados. Não que os empregados sejam escravos, preste bem atenção. Aplicamos também às pessoas que trabalham e têm seus patrões e são empregados. A Bíblia diz: sujeitai aos vossos senhores como a Deus, tendo-os por honra, temendo, não à vista, não à aparência, como para servir o homem, mas a Deus. Se o irmão, por exemplo, ou uma pessoa te abençoa, estende a mão, tenha reverência, tenha temor, tenha respeito àquela pessoa, porque Deus usou aquela pessoa para te abençoar. Mostre a educação, o seu agradecimento de coração, para que Deus possa fazer isso mais vezes. Isso é temor, sem entender e andar com entendimento. Se vocês dois têm um pastor que foi preparado na moenda, já contei para vocês um pouco, você deve ter reverência e temor a Deus e respeito ao pastor que vocês têm, porque tudo veio de Deus. Deus o colocou. Eu tenho visto aqui na igreja irmãos que estão trabalhando, cada um na sua posição. Sinceramente, irmãos, eu tenho respeito aos meus irmãos, cada um na sua posição. Eu tenho sim, porque eu vejo que é Deus que está trabalhando com os irmãos, cada um fazendo uma parte, como um todo, cada um como um membro, por mais que seja inferior, seja esse dedo menor, mas é importante e tem um trabalho específico. Abram também Romanos 13, para nós falarmos um pouco mais sobre o temor. Vamos recorrer a algumas escrituras somente para entendermos melhor. Romanos 13, versículo 7, que diz: portanto, dai a cada um o que deveis. Se o irmão ou irmã deve e tem como pagar, está em pecado se não paga. Presta bem atenção. Irmão que usa a luz, a energia elétrica sem pagar, alegando que não pode, fique sem usar, porque está roubando ou furtando. Se você deve alguma coisa a alguma pessoa, pague, porque você leva o nome santo na sua vida. Por isso te é exigido que você pague. Por isso está escrito: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, deu tributo.
A quem imposto, deu imposto. A quem temor, ó, temor. E a quem honra, honra. Ah, vou honrar só a Deus. Ou a honra superior pertence a Ele. Tu não vai, por exemplo, colocar o homem acima de Deus. Você foi ao médico, foi ao dentista, foi bem tratado, o tratamento foi espetacular. Você agradeça a pessoa, seja gentil com a pessoa, pague a pessoa e louva ao Senhor que foi Deus que esteve com as mãos estendidas. Mas a honra àquela pessoa, o bom trato com aquela pessoa, temos que fazer. A quem temor, temor. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos instrui, nos ensina a andar sabiamente, para também sermos abençoados e respeitados como servos de Deus. Diz a palavra do Senhor. Vamos voltar ainda para o livro de Provérbios, versículo 15. Perdão, capítulo 15, Provérbios, capítulo 15. Versículo 33, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. A instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Veja que está ligado uma coisa com outra. Diante da honra, na frente da honra. Ou seja, primeiramente, antes de você ser honrado, seja humilde. Ser humilde no temor ao Senhor. Como diz a palavra, o temor do Senhor é a instrução. Quer ter uma boa instrução? Tema a Deus. Quer ter o temor do Senhor na prática? Não é? Ame o caminho do Senhor. Quando nós lemos em Deuteronômio, não é? que ande em todos os seus caminhos. Caminhos, irmãos, significa uma trilha por onde vamos passar, que nos leva a um lugar, que não nos deixe desviar para lugares escorregadios ou de perdição. Então, quando diz caminho, eu sou o caminho desviou-se, saiu da via, estar na via, estar no caminho, estar na trilha, significa estar andando corretamente segundo a palavra, está seguindo os passos do Senhor Jesus, está seguindo os seus ensinamentos, colocando em prática o que Ele ensinou. Tudo vai dar certo, não precisa temer, vai dar tudo certo, não tem o que temer, não tem o que se preocupar, não tem o que ficar cogitando sobre o dia de amanhã, vai dar tudo certo, é só manter no caminho. Este é o caminho, andar nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E tu ouvirás a voz daquele que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Está lá no livro de Isaías. Então, caminho é a verdade, caminho é Jesus, caminho é ser diferente desse mundo. Agora, vamos para o livro de Provérbios, capítulo 2, de 1 a 5, vamos ler com cautela, prestando atenção no que diz a palavra. Escutem o que diz a palavra, capítulo 2, do 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento da vida. Nós vemos
em muitas religiões, igrejas evangélicas, pessoas seguindo o que não sabem, pessoas fazendo alguma coisa, obedecendo a doutrina daquela igreja, porque a liderança, porque a igreja rege daquela forma, exige daquela maneira, mas muitos membros não têm entendimento do temor que deveriam ter com Deus. Jesus citou Isaías, que diz assim: esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo está firmado, só consiste em mandamentos dos homens em que foram instruídos. As pessoas pensam que estão tendo grande reverência a Deus, temendo a Deus, praticando coisas que homens criam, inventam, fora das Escrituras, fora da palavra, e se sentem assim muito na presença de Deus. Quantos estão servindo ao Senhor de lábio, mas o seu coração se afasta para longe do Senhor? Se o coração se aproximar de Deus, Deus dá entendimento do temor. Se eu estivesse numa igreja sem vontade de amar e sem amar o Senhor, eu estaria sendo uma folha seca, eu seria um cajado seco, não a vara de Arão que reverdeceu, seria como a vara seca dos outros que não foram chamados. Eu já vi gente pregar secamente, sem entendimento, sem amor, sem sentir o que estão fazendo, sem entendimento, porque o entendimento vem do Senhor. Deus só dá entendimento quando existe amor. Quando eu amo o Senhor, Senhor, eu não compreendo isto, Senhor. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor apareceu para Salomão e disse: pede-me o que quiseres que eu vou te dar. Naquela época a Bíblia diz que Salomão amava ao Senhor. Aleluia. Puxa, tão triste o final de Salomão. A Bíblia diz que Salomão amava ao Senhor, e o Senhor amava Salomão. E o Senhor disse: pede-me o que queres que eu te darei. Salomão disse: Senhor, dá-me sabedoria para eu poder dirigir esse povo, poder entrar e sair no meio desse povo, Senhor. E o Senhor se alegrou e respondeu a ele depois: já que não me pediste nem ouro, nem prata, nem a morte dos teus inimigos, eis que eu te dou sabedoria. Igual a ti outro não haverá que tenha tal sabedoria. Poxa, quando eu li isso, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu falei: poxa, Senhor, mas ninguém pode ter a sabedoria. Me dá 90% pelo menos. Mas ele quis dar não, né? Mas ele me deu um pouco mais, porque eu era muito tímido, não sabia falar com ninguém, não sabia conversar. Quem me conheceu quando jovem me conhece agora, pode falar, são poucos. Mas Deus me deu bastante sabedoria. Mas eu queria 90% da sabedoria de Salomão. Vocês pensam que eu pedi isso brincando? Eu pedi muito sério. Eu orei muito, pedindo ao Senhor, queria mesmo a obra dele, né? Deus certamente olhou assim: meu filho, o que eu tenho para você tem uma porcentagem aqui, mas não vou te dar 90% não, né? Mas Deus me deu bastante, suficiente para a obra que Ele tinha e tem conosco. Mas sabe, irmãos, lembro-me também de que Daniel tinha um temor a Deus, um cuidado, um respeito, um zelo pelas coisas do Senhor. Até que um dia apareceu um anjo para ele e disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a te humilhar e a compreender, querer compreender, né? São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso é muito emocionante, irmãos. Quando nós aplicamos o nosso coração a querer entender, pelo temor que temos, pelo amor, você vai começar a entender por que isso, por que aquilo, por que Deus pede assim, por que a igreja prega assim, por que aquela outra não prega. O Senhor começa a te dar entendimento, Ele começa a te ensinar o temor dEle. E aí, irmãos, nasce no coração da gente aquele zelo, aquele amor em temer, em agradar o Senhor. Agora, se nós buscarmos como ouro e prata, alçarmos a nossa voz por entendimento, pedir ao Senhor, e o nosso coração se abrir, Deus vai nos dar entendimento do seu temor. Nós vamos entender. Uma coisa é você ler e saber que está escrito.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, destrinchar isso e desmiuçar isso e entender o que é princípio de sabedoria, temor, princípio de sabedoria, aí vem de Deus. Deus ele dá. Agora vamos falar sobre o medo. Passagens na Bíblia que falam do temor, medo, que é muito diferente. Vamos, por exemplo, para aqui mesmo, Provérbios 1:26. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Zombarei. Aqui é um versículo referente às pessoas que rejeitarem a sua correção. Quando vier a perdição e a desgraça, Deus usou essa expressão: me rirei na vossa perdição. São pessoas que realmente pecaram a tal ponto que o Senhor não está nem aí, não quer nem mais saber. Aqui fala então, diz assim, né? Zombarei vindo o vosso temor. Aqui não é temor de respeito a Deus, aqui é vindo o vosso pavor, vindo a assolação, o medo, o horror na vida de vocês. Isso aqui então, esse é o temor, medo. Vamos para o livro então de Romanos 8. Eu só peguei algumas passagens, porque tem muita passagem na Bíblia. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, quer dizer, meu Pai querido, Paizinho, diminuindo assim uma palavra amorosa do filho falando ao Pai. Então aqui diz que nós não recebemos outra vez, olha, outra vez, o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo. O espírito de escravidão é o espírito do diabo que está na vida da pessoa que não entrega o seu coração para Jesus. Constantemente Satanás põe medo, põe pavor, põe tribulações e aquele susto, aquela coisa, porque a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é espírito que traz medo. Veja que a palavra temor aqui significa medo. Não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, em medo. Porque as pessoas quando vêm do mundo, muitas delas vêm assustadas, muitas pessoas vêm perturbadas, com medo, cheias de problemas, vendo vultos, escutando vozes. É o espírito de escravidão, é o espírito do inferno que escraviza as pessoas, como diz em Isaías 14, que a seus cativos não deixava ir solto para as suas casas. Toda pessoa que não tem Jesus, ele é cativo, ele é prisioneiro nas mãos do inimigo sem saber, de diversas formas. Não quer dizer somente uma pessoa feiticeira ou macumbeira que serve aos demônios, que são prisioneiras e escravas deles. Todas as pessoas que não têm Jesus no seu coração são prisioneiras e escravas do pecado, são levadas pelo inimigo, são tentadas pelo diabo a praticar coisas que não agradam a Deus. Quando a pessoa vem para Cristo, Jesus disse lá em João: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Ele falou isso para os religiosos judeus que no coração estavam com ódio e queriam matar a Jesus. Este ódio, esse desejo de matar a Jesus não vinha do Espírito Santo, mas do espírito da escravidão. Aleluia. Por exemplo, o sumo sacerdote, muitos dos sacerdotes do concílio de Jerusalém, eles tinham medo de perder a posição por causa de Jesus. Eles não tinham temor ao Senhor, era tudo zelosos, fanaticamente, sem entendimento, religiosos somente da lei. Alguns entre eles tinham temor, como Nicodemos, queria, na verdade, conhecer a verdade, queria saber o certo. Aquele tinha. José de Arimateia, não é? Que era autoridade política, também se aproximou querendo saber a verdade, porque no coração tinha temor e amor. É uma diferença muito grande.
A pessoa que tem o temor verdadeiro de Deus, ele aproxima-se da verdade e põe em prática sem olhar para a esquerda ou para a direita. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda vou mostrar para os irmãos em 1 Timóteo, não, 2 Timóteo, aonde nós vemos a palavra medo, mas falando sobre temor. Temor, sentido, medo. 1:7, 2 Timóteo 1:7, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Enquanto outra escritura diz: temei a Deus. O Espírito Santo é espírito de temor e não é espírito de temor. E agora? Complica para uma pessoa que não souber entender. Como o mesmo Paulo falou em Romanos, que nós não estamos no mundo, no espírito de escravidão, para outra vez estarmos com medo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aleluia. O Espírito Santo é espírito, aleluia. Veja bem que o Espírito Santo, ele é um espírito de, aleluia, fortaleza, glória a Deus, amor, bendito seja o nome do Senhor, e moderação. Nada demasiado, é moderado. O Espírito Santo não faz nada escandalosamente dentro das igrejas por aí. Pessoas falando em mistério na internet, em televisão, sem ter uma pessoa que interpreta, outro rodando, escandalizando, fazendo as pessoas ímpias rirem, blasfemarem. Estas pessoas vão pagar o seu preço, porque com Deus não se brinca. O que está escrito, está escrito. Vale o que está escrito. Pode descer um anjo do céu dizendo que é outro evangelho que vai começar agora, numa nova era. É anátema. Ainda quero ler para os irmãos, para finalizar, 2 Coríntios 7:1. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então vamos lá. Temor, irmãos, não é só imaginação ou palavras, não, ou uma fé vazia. Temor é santidade na carne, na alma e no espírito. Se você não santificar o seu corpo, sua alma e teu espírito, você não está no temor do Senhor. Não é doutrina aqui da igreja, não. Crente não pode andar pelado igual o mundo. Homens com roupas de mulher e mulher com roupas de homem. É abominação, é falta de temor, é falta de santidade e santificação. Será que o povo anda surdo? Ou então não entendem, ou estão cegos, estão, na verdade, fechados no seu entendimento? Será que o Deus desse século tem cegado demasiadamente os crentes? Irmãos, será que nós estamos torcendo a palavra e a maioria que está descambando para uma modernidade é que estamos certos? Não, eu sei quem tenho crido. A palavra permanece. Os homens mudam, as igrejas viraram, na verdade, botequim. Vendem das piores cachaças para embriagar o povo. Cada igreja que se levanta sem a palavra, eu não dou glória a Deus. Eu digo: Senhor, mais um botequim, mais uma adega para os bêbados de Efraim, para embriagarem o povo, para que eles não entendam o caminho e andem como ébrios, se desviem da verdade e caiam no inferno ou fiquem para a grande tribulação.
porque a palavra de Deus não vai mudar. Disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E o Senhor Deus, por Jeremias, disse: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. E Deus está fazendo ela cumprir na vida de quem ama, de quem tem temor da sua palavra. Então o temor é ação com amor. Com amor. Paulo frisa uma palavra: ora, amado, os que temos tais promessas da vida eterna, purifiquemos imundícia. Ele usa uma expressão forte, de toda imundícia. Uma expressão que parece ser vício de droga, vício só de bebida. Irmãos, tem vícios de palavrões, vícios de piadas, vícios de olhar para onde não deve, vícios de escutar o que não deve, purificar o ouvido, purificar os olhos, purificar as palavras, vício de fazer sinais com a mão, com os pés, porque lá em Provérbios que o filho de Belial, o filho do diabo, fala com os olhos, acena com os pés, fala com as mãos. Purifica a tua mão, purifica os teus olhos, purifica os teus pés, o teu entendimento, o teu coração, o teu corpo, a carne. É engraçado e interessante. A Escritura diz que nem a carne, nem o sangue vão herdar o reino dos céus, mas Deus quer que ela venha partir para a terra santa como veio. Uma dica fácil: como é que você veio? Volta do jeito que você veio. Só isso. Precisa mais alguma coisa? Precisa pegar tanta escritura? Precisa que Deus venha, mande um anjo do céu, te dê um sonho, uma revelação fabulosa, ou que um profeta venha e fale por mistérios, ou Deus traga a pessoa de longe para falar as coisas tão simples que Deus deixou na natureza? Como que você nasceu? Paulo que disse: certo é que nu viemos do ventre de nossa mãe, e nu. Essa palavra para cristão de verdade. Então, amados e queridos irmãos, a nossa natureza física, ela precisa ser santificada em relação aos pecados, porque é por ela que vamos ser julgados. Tudo que é praticado no corpo será julgado no dia do juízo. Nós sabemos assim porque assim a palavra de Deus vem nos instruir. A terra, por exemplo, existem muitas coisas que os homens fizeram. Lá no livro de Ezequiel 49 diz que antes de Deus fazer uma obra na terra, Ele vai purificar a terra. A terra será purificada de todos os ossos que naquela guerra que vai haver lá da Magedão, não, de Gog e Magog, que muitos pregadores da internet estão enganando o povo, dizendo que é a guerra do Magedão. A guerra de Gog e Magog é a guerra depois dos 1000 anos de paz. A referência em Ezequiel 38, para quem tem a revelação do Senhor, é perfeita. Muitos não conseguem enxergar e ver, estão torcendo. Gog e Magog, porque será um número de gente muito grande, porque durante 1000 anos a terra vai encher também dos ímpios restantes da grande tribulação, sem interferência de muitas mortes por doenças. Então os ímpios vão encher a terra quando Satanás forçou, e encontrarão uma multidão como Gog e Magog, como as batalhas de antigamente naquelas regiões. Depois dessa batalha ali, a Bíblia diz, em Ezequiel 39, então, que os ossos serão enterrados. Vai durar esse serviço antes de Deus trazer o juízo, a terra será purificada. É muito interessante isso. Assim é o nosso corpo, o corpo do cristão, antes de partir, ele tem que ser santificado e purificado.